Bom, pessoal, olá a todos. Continuando aqui nossa sériezinha, né, os pecados de Jesus. Nós já vimos que Jesus, ele não honrou pai e mãe, né, como manda o quarto mandamento, violando inclusive aquele mandamento de Deuteronômio, né, que proíbe um filho rebelde, comilão e beberrão. E vimos até uma relação meio estreita, né, que tinha entre Jesus e os chamados demônios, né, que na verdade nem existem, né, são doenças. Agora nós vamos ver mais uma questão interessante aqui. Eu vou ler de novo essa passagem de Marcos e nós vamos ver um outro ponto aqui nesse vídeo, tá bom? Lembrando que quem puder já deixa um like no vídeo, tá? Que o YouTube agora com esse algoritmo é só com engajamento que a gente consegue aumentar o alcance dos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Aqui em Marcos, que é o relato mais antigo, diz assim: estava na sinagoga deles, que nós vimos aquele dia, um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. A mesma expressão que Jesus usou com a mãezinha dele, né? Quer dizer, uma expressão que os demônios usavam com Jesus e ele usou com a mãe dele. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando em grande voz, saiu dele. Beleza, aqui nós vimos naquele vídeo essa passagemzinha do exorcismo aqui, tá bom? Agora vamos continuar lendo o texto que a gente vai chegar num ponto mais interessante. Ó. E todos se admiraram. Vocês notaram que todo mundo primeiro se admira com o que Jesus faz e depois acaba no quebra-pau danado? Que nem aquela passagem lá de Lucas, que as pessoas ficaram maravilhadas e depois estavam tentando jogar Jesus do pináculo do templo. Quando uma pessoa lê o Novo Testamento sem estudar a cultura da época, o judaísmo, essas coisas, a pessoa não entende porque que tem essas situações mais atípicas na Bíblia, né? Mas vamos lá. Então todo mundo se admirou a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é essa? Então preste atenção, ó. Aqui tem a palavra nova. Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Por que aqui o autor informa que as pessoas estavam admirados, perguntando que nova doutrina era essa? Sabem por quê? Porque isso aqui não era uma coisa comum em Israel. Exorcismo. Então as pessoas ficaram admiradas porque elas não tinham isso no cotidiano delas, na prática delas, rituais de exorcismo. Então elas ficaram admiradas. Por isso que elas perguntam: que nova doutrina é essa? Na verdade, se você procurar em toda a Bíblia hebraica, você não vai ter rituais de exorcismo. O único ritual parecido com uma possessão que nós temos no Velho Testamento, mas também não é uma possessão, é aquela parte do rei Saul. Mas isso aqui também não é uma possessão, tá? Mas como o vídeo vai acabar destoando, eu vou considerar como se fosse, na concepção que os cristãos têm. Ó, e o Espírito do Senhor se retirou do Saul, e o atormentava o espírito mau da parte do Senhor. Aqui, ó. É engraçado, né, que o espírito mau é da parte do Senhor, né? Cadê o diabo aqui na Bíblia, né? Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Vocês viram, da parte de Deus. O judaísmo não tinha essa concepção de diabo. Isso aí é só depois que vão surgir essas concepções, tá? Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que toque bem, e trazei-mo. Aí, pela história, é o rei Davi que vai lá, né, tocar harpa para o rei Saul. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então toda vez que o rei Davi tocava a harpa, o rei Saul se sentia melhor, esse suposto espírito mau se afastava dele, mas depois voltava novamente. Então não é um exorcismo, era só um ritual que acalmava o rei Saul. Na verdade, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Quem interessar possa. O rei Saul, na verdade, ele estava perturbado mentalmente, tá? Então esse tipo de rito aqui que nós vemos de Davi tocar harpa era algo que só acalmava um pouco a mentezinha confusa do rei Saul. Na verdade o rei Saul ele ficou maluquinho, tá bom? Mas enfim, voltando pro vídeo, mas você não tem aqui um ritual de exorcismo. Então por isso que as pessoas ali no texto de Marcos, elas se admiraram com a tal nova doutrina, porque isso não era comum. Tanto que na verdade aquilo ali era proibido pela Torá. Aqui em Deuteronômio 18:10 diz assim, ó: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou filha. Isso aqui era um antigo ritual do deus Moloque, de passar o filho pelo fogo ou a filha. Eu já mostrei em vários vídeos para vocês. E nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro. Esse último termozinho aqui, feiticeiro, ó, é esse termo aqui, ó, Nashaf, em hebraico. Aqui é um Nun,
Nashaf. Eram pessoas que praticavam artes mágicas no mundo antigo, de curas a exorcismo, como por exemplo Apolônio de Tiana. Então aqui em Deuteronômio, Deus está proibindo essa prática, porque essas práticas eram comuns dos outros povos, não de Israel. Por isso que ali em Marcos as pessoas ficaram admiradas. E um dos povos que tinha muito essa prática do mundo antigo é o Egito. Tanto que a Bíblia mesmo menciona 2 vezes, ó. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, aqui é a mesma palavra, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros, ou seja, as pessoas que faziam artes mágicas. Em Êxodo 7:11 fala assim, ó: e Faraó também chamou os sábios e os encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Então magos, encantadores, adivinhos, essas coisas eram comuns do Egito. Já que em Israel, além de ter tido uma reforma religiosa do rei Josias, onde ele expulsa aqui, ó, os feiticeiros, ó, e também os adivinhos, feiticeiros, ídolos, todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Malaquias aqui ele usa o mesmo termo, ó: e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros que juram falsamente, contra os que defraudam diarista o seu salário, a viúva, o órfão que perverte o direito de estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor. Aqui é o mesmo termo, tá, pessoal? Sobre o Egito, eu até achei aqui um artigo muito bom em PDF, mas só que não tem como eu usar o texto, eu só posso mostrar aqui para vocês, ó. É um artigo chamado A Religião no Egito Antigo, que diz assim, ó: a evolução histórica aqui citada, aqui eu peguei de uma determinada página, tá? Mas são 10 páginas, que envolve demônios no Egito Antigo, tem origem em lutas socioeconômicas entre nômades e agricultores, que se encontrava em um momento de ascensão econômica e social. Esse grupo, ao atingir a hegemonia, começou a derrubar os deuses e divindades dos povos nômades, que, assim como vimos nas páginas anteriores, caíram na categoria de entidades ou divindades malignas, tornando-se assim demônios. Olha que curioso, né? Como é que surgem os demônios ali no Egito? Era uma questão social. O cara ia subindo na vida, aí ele pegava o deus lá do nômade e falava que aquilo era um demônio. Em relação às práticas exorcistas, a civilização egípcia manteve alguns costumes muito curiosos, como por exemplo a utilização de tochas, pois uma vez que demônios eram seres considerados das trevas, a luz das tochas poderiam ajudar no exorcismo de pessoas e também de ambientes considerados assombrados. De acordo com Rabuski, também é da civilização egípcia que temos a mais antiga notícia de um ritual de exorcismo aqui, ó. Estão vendo? O exorcismo. Então, se a pessoa se admira com isso aqui que está na Bíblia, porque Jesus tinha poder sobre os demônios, ó, que os egípcios também tinham. Aqui, ó, ritual de exorcismo. E aí, como é que fica? E essas mesmas práticas de exorcismo é isso que os autores aqui do Velho Testamento estão combatendo. Não só exorcismo, agoureira, adivinhação, artes mágicas de todo tipo era condenado em Israel. E esse caso aqui é conhecido como caso Ben-Tret, tá? Aqui tem mais, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Tá, deixa eu ler mais um trechinho aqui, ó. Segundo Rabuski, essa narrativa deve remontar aos anos 500 a 300 a.C. O exorcismo basicamente constituiu em enviar a estátua do deus de Karnak para o lugar onde se encontrava a pessoa dominada por um suposto demônio. Assim percebemos como as práticas consideradas mágicas, essas práticas que eu falei para vocês, que é esse termozinho aqui em hebraico. Deixa eu até mostrar aqui para vocês o termo aqui do aparato. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho que dá para vocês verem. Aqui não é um K, pessoal, desculpa, é Kashaf. É que eu estou enxergando ruim. É isso aqui, ó, artes mágicas, adivinhação, exorcismo, tudo isso aqui é arte mágica, ó. Tinha desde a Babilônia, Egito, astrologia, tudo isso daqui, tá bom? Então deixa eu ler mais um pouquinho aqui, só para chegar até a conclusão. Assim percebemos como as práticas consideradas mágicas eram importantes para a expulsão de um determinado ser ou entidade que supostamente atormentava pessoas a locais no Egito Antigo. Alguns locais em especiais eram considerados como sendo a morada de espíritos ruins, dos quais podemos destacar tumbas, cavernas. Aqui, ó, tumbas, lembra do endemoniado lá do Gadareno, que ele ficava nas tumbas? É a mesma coisa. Regiões do próprio deserto que eram consideradas locais impuros. Os seres considerados ruins, de acordo com a tradição de vários povos antigos, ó, não só um, também possuíam preferência por certos tempos e climas, como a noite. Por isso a escuridão era muitas vezes temida. Então isso aqui que a gente está vendo aqui, pessoal,
É uma arte que era comum desses povos, por isso que aqueles ficaram admirados. Aqui, ó, que doutrina nova é essa que nunca se viu por aqui? Por isso que eles ficaram aqui, ó, admirados, porque isso era comum entre os outros povos e era condenado pela Torá como artes mágicas. Por isso que Deus proibiu aqui, ó, feiticeiro, tá? Então, meio estranho isso daí, vocês não acham? E para concluir, só o último versículo aqui de Marcos 1,34, que fala assim: e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. O que até é meio curioso, né, e controverso esse texto, né, porque se Jesus reclama que os judeus não ouviam a palavra dele, que não criam nele, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim, etc e tal, mas só que ele não deixava os demônios falar quem ele era. Por que esse segredo todo? E por que os demônios tinham tanta afinidade assim com ele de saber quem ele era? Meio curioso, né, pessoal? Fora que em várias passagens aqui os demônios falam, que nem lá dos Gadarenos, eles falam assim, chame-nos legiões, porque somos muito. Então, meio confuso. E amanhã a gente vai abordar também depois outros temas, tá? Que aqui a gente está só na pontinha do iceberg, mas tem outros temas ainda que a gente vai abordar aqui, tá bom? Aqui a gente está só no comecinho de Marcos. Então nós já vimos aqui duas faltas, né? Vamos dizer assim, só no comecinho do Novo Testamento, tá bom? Então tá aí, pessoal. Quem gostou, dá um like no vídeo, comente aí o que acharam, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.